pessoal, eu sou a Rita e hoje eu vou falar por que o seu filho não é o anjinho que você pensa que ele é. Nossas crianças não são anjinhos porque eles são pecadores como nós. Na Bíblia, Paulo nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nessa parte, todos não se referem apenas aos adultos. Todos se referem a todas as crianças também. Todas as crianças também são pecadoras. O salmista Davi ele vai dizer que ele nasceu em iniquidade e em pecado ele foi concebido. Isso não quer dizer que o nascimento dele foi um pecado em si, mas que desde que ele nasceu, ele é um pecador. E se você tem alguma dúvida de que seu filho é um pecador, o próprio Deus, em Gênesis 8, ele vai dizer que o homem é mau desde a sua meninice. Ou seja, desde criança, o homem é mau. E não somente observando a Bíblia, mas observando também os atos dos nossos filhos, das crianças que estão ao nosso redor, nós podemos constatar essa verdade. Quando as crianças elas começam a fazer birra e começam a manipular os seus pais, elas estão pecando nisso. Elas sabem que quando elas batem em você, quando você diz algo que elas não querem ouvir, elas vão te machucar. E elas querem fazer isso. A diferença das crianças para nós é que nós escondemos os nossos desejos. Enquanto as crianças elas não escondem os seus desejos. Quando a criança te pirraça, ela está te pirraçando com um sorriso no rosto, porque ela está gostando daquilo. E nitidamente você percebe isso só de olhar para o seu filho. E apesar de muitas pessoas acharem às vezes essas ações das crianças até engraçadas, essas coisas são pecado. E a consequência do pecado é algo muito grave. As nossas crianças podem parecer fofinhas ao pecarem, mas o pecado é o que nos separa de Deus. A Bíblia vai nos dizer que por causa do pecado em nossos corações, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos, nós estávamos contra Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós éramos filhos da ira de Deus. E Jesus Cristo precisou morrer numa cruz, sofrendo a morte de cruz, para nos livrar do pecado, para nos livrar da ira de Deus. Então o pecado é algo muito sério. E apesar dele parecer fofo no seu filho, ele está levando o seu filho para o inferno. Por isso as nossas crianças precisam do Evangelho. Somente Cristo Jesus pode tirar esse desejo pecaminoso dos corações das nossas crianças e fazê-las, em vez de filhos da ira, filhos de Deus. Muitos pais usam de diversas artimanhas para tentar fazer com que as ações dos seus filhos mudem. Alguns prometem brinquedos, outros prometem surras, mas todas essas coisas não mudam o coração dos nossos filhos. Imagine uma mãe que decide que a cada boa ação de seus 2 filhos, ela vai colocar o nomezinho deles no papel e colocar na caixinha de boas ações. E aí, ao final do mês, ela vai abrir essa caixinha e o nome que estiver mais vezes na caixinha vai ganhar um grande e caro carrinho. Então, os filhos começam a fazer todas as coisas que a mãe queria. Aos olhos da mãe, eles estão melhorando, eles estão obedecendo ela quando ela pede, eles estão arrumando o quarto deles, eles estão até ajudando a mãe a arrumar a mesa, por exemplo. Mas aí, no dia que ela abre a caixinha, conta os nomes e entrega o carrinho para um dos seus filhos, o outro arranca o carrinho dele e fala: "Este carrinho é meu, eu mereço este carrinho, eu fiz tudo isso por este carrinho." E a mãe, desesperada com esta afirmação, fala: "Calma, calma, você não precisa agir assim com seu irmão." E o filho vira para a mãe e diz: "Se eu entregar o carrinho para ele, você coloca o meu nome na caixinha?" E a mãe diz: Sim, eu coloco o seu nome na caixinha." E aí o filho entrega o carrinho com a cara mais emburrada do mundo, mostrando que essa era a última coisa que ele queria fazer em seu coração. E para piorar ainda a história, ao sair do quarto, a mãe ouve o menino que não ganhou o brinquedo dizer: "Ela já saiu. Agora me devolve o brinquedo, senão eu soco a sua cara." Claramente, toda a engenharia que a mãe montou para mudar as ações dos seus filhos mudaram apenas as ações visíveis dos seus filhos. O coração deles continuou escravo do pecado. Porque é exatamente isso que nós somos. A Bíblia nos diz que todos aqueles que pecam são escravos do pecado. Ou seja, todos nós somos escravos do pecado antes de nos convertermos a Jesus. Inclusive as crianças. E por isso elas precisam do Evangelho de Jesus. Mas como nós podemos apresentar o Evangelho às crianças? Será que elas entendem as afirmações do Evangelho? Será que elas entendem o Evangelho por completo? Muitos pais e muitos educadores, eles acreditam que as crianças não entendem muito bem o Evangelho e colocam apenas partes do Evangelho para as crianças. Falam apenas do amor de Deus, ou falam de que Deus as ama,
ou fala de que Deus tem um lugar maravilhoso que é o céu, mas não falam do evangelho como um todo. E muitas vezes até tornam Deus um Deus legalista. Fazem de Deus como se fossem essa mãe da história, que quando os filhos fazem coisas boas, ele se alegra e dá coisas boas aos seus filhos. Mas quando as crianças fazem coisas ruins, Deus se entristece e não dá coisas boas a eles. Nós não devemos omitir coisas do evangelho, mas sim simplificá-lo. Nós precisamos apresentar o evangelho de uma forma que as crianças entendam. E sim, elas conseguem entender o evangelho. Simplifique de uma maneira em que o pecado não seja apenas roubar ou matar. Coloque os pecados que o seu filho pratica. Fale das birras que ele faz no supermercado ou quando ele quebra algo em casa com as visitas, sabendo que por causa das visitas ele não vai levar aquela surra. Tudo isso é pecado. Contextualize o evangelho na vida da sua criança. Uma coisa legal de se fazer é você exemplificar as ações de Deus para seu filho com as suas ações para com ele. Mostre para o seu filho que da mesma forma que quando ele erra, você não deixa de amá-lo, mas se entristece com os seus erros, Deus também não deixa de amá-lo, mas fica muito triste quando ele peca contra Deus. Fale para os seus filhos de Deus como pai, pois Deus é o nosso Pai. E fale para os seus filhos que muitas vezes, quando nós erramos com Ele, porque nós somos pecadores, Deus não erra com eles, porque Deus é perfeito. E fale da sua experiência com Deus, de um momento de tristeza em que Deus te confortou, e de um momento em que você foi fortalecido pelas palavras da Bíblia, e de um momento em que sua confiança em Deus te fortaleceu. É muito importante que os pais tenham essa experiência com Cristo. Estejam ativos em oração na leitura da Bíblia, porque você não pode falar de algo para o seu filho que você não tem. Você não pode cultivar esse desejo do seu filho em buscar a Deus se você, como pai, não busca a Deus. E não apenas fale de sua experiência com seu filho, mas viva a experiência com Deus com seu filho. Ore com ele, leia a Bíblia com ele, caminhe com ele na caminhada da fé. Por isso é importante que os professores que cuidam e ensinam as crianças nas nossas igrejas sejam pessoas experimentadas na fé, professores que tenham conhecimento de doutrina, professores que tenham conhecimento da Bíblia para ensinar as crianças e que tenham uma boa experiência com Deus. Se você é um professor novo na fé que está ensinando as crianças, busque ter experiência com Deus, busque se aprofundar nas doutrinas, procure fazer um curso teológico. Os cursos da APEC são muito bons, cursos didáticos e psicopedagógicos são muito bons, mas você precisa, acima de tudo, saber o que a Bíblia diz, como você pode entender melhor a Bíblia. Então faça um curso teológico também. Se empenhe em passar para as suas crianças aquilo que você está cheio, que você se encha do conhecimento bíblico. Grande parte das coisas que eu falei aqui com vocês eu tirei deste livro, Pescadores de Crianças, do Spurgeon, Orientações Práticas para Falar de Jesus às Crianças. E este livro ele mudou a minha visão em relação ao ensino de crianças, sobre as crianças serem pecadoras, sobre como elas entendem o Evangelho e como o livro mesmo fala, orientações práticas. Então ele fala muito da prática do ensino com crianças. Ele é um livro da Chat Publicações e eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem comprar este livro. É um livro pequeno, são apenas 150 páginas, é um livro muito facinho de ler. Todo professor deveria ler este livro. E aqui do lado tem um vídeo que é o primeiro vídeo da série Ensinando aos Pequeninos, que eu falo sobre 3 erros no ensino com crianças. E aqui embaixo eu vou deixar um outro vídeo que o YouTube está te indicando do nosso canal. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Tem que ficar aqui.